Fefito, vou voltar esse bloco conversando com você, hein? Vambora. O relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia aponta que ao menos uma pessoa é morta por dia no Brasil em razão de homofobia. Detalha pra gente esses dados, por favor. Pois é, antes de detalhar esses dados, eu não sei se vocês perceberam, eu vim muito discreto. Pra você que está aí ouvindo a gente no rádio ou em casa pelo rádio, tá ouvindo no carro a gente, eu estou usando um arco-íris hoje, assim, uma jaquetinha arco-íris bem básica. Você deve estar se perguntando por que uma pessoa tão discreta quanto o Fefito tá usando uma roupa assim tão colorida. Eu te digo, porque há exatos 29 anos, em 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixava de ser considerada uma doença pela Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o CID lá, como se diz. Só no ano passado, a transexualidade deixava de ser considerado transtorno de identidade de gênero, ou seja, uma doença mental. Agora ela é considerada uma incongruência de gênero. Veja só você. Ou seja, uma característica inerente à pessoa, né? Veja só você, 28 anos entre uma coisa e outra e a gente ainda tá conquistando direitos. Eu fiz todo esse preâmbulo porque o dia 17 de maio marca o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Então a gente veio de arco-íris, sim, nesse estúdio de arco-íris da Jovem Pan. Mas os dados do Grupo Gay da Bahia, o GGB, que é um grupo que desde os anos 2000 faz um levantamento muito sério acerca das mortes de homossexuais, transexuais, lésbicas e bissexuais no país, de LGBTs no país como um todo, ele divulgou os primeiros números. Até agora, já foram contabilizadas 130 mortes, o que dá cerca de uma morte por dia. O dado, ele é baixo, se você para pensar assim, mas ele é alarmante. E eu vou te dizer por que é alarmante, fiz até pausa pra isso. Porque a gente tem um grande número de subnotificações. Como a homofobia não é considerada crime no Brasil inteiro, quando se registra uma agressão ou um assassinato, ele é registrado como um assassinato comum e não como um assassinato motivado por crime de ódio, como acontece, por exemplo, no feminicídio. Então, virtualmente, depende de quem registra o caso definir se a pessoa foi vítima de um ataque LGBTfóbico ou não. E a gente sabe que as pessoas estão muito imbuídas de preconceitos, inclusive nessas horas, porque o assunto não é tão debatido. Em 2018, no mesmo período, o número de mortes registrado foi de 140. Ou seja, uma a menos do que nesse período. Agora, nos anos 2000, o patamar atual já supera 400 mortes anuais, porque em 2017 foram 445 mortes. Se foi nessa mesma projeção, no final das contas, a gente vai acabar superando esses números. Muita gente costuma contestar os dados do Grupo Gay da Bahia, porque diz que héteros morrem mais que homossexuais. Sim, e eu vou te explicar por que héteros morrem mais que homossexuais. Porque héteros morrem por crimes comuns. Homossexuais também estão sujeitos aos mesmos crimes. Todo mundo pode ser vítima de latrocínio, de roubo, de um assalto ou de um assassinato por motivo bobo, numa briga de bar. Mas héteros não são mortos pelo simples fato de que são héteros. O levantamento do Grupo Gay da Bahia, inclusive, mostra que em números absolutos São Paulo é líder de mortes no país, seguido de Bahia e Pará. A principal causa da morte é o uso de armas brancas, como esfaqueamentos. Depois, armas de fogo, espancamentos e estrangulamentos. Para você que tenta achar algum tipo de desculpa para justificar as mortes por homofobia, dizendo que normalmente são pessoas que vivem se prostituindo na rua ou estão envolvidas com drogas, não é o caso. São pessoas que às vezes estão muito mais próximas de você, que têm família como você e que estão só vivendo a própria vida. Vou até trazer um caso aqui bem específico para vocês verem como a homofobia não mata só quem é LGBT. Há 2 ou 3 anos mais ou menos, um pai teve a orelha decepada porque estava andando de mãos dadas não, abraçado com o próprio filho, num rodeio. Então, assim, cabe a gente tentar fazer um mundo mais tolerante. Então vamos aproveitar esse dia 17 de maio, e se você tem um parente ou um amigo LGBT, abrace ele, mostre um pouquinho de tolerância, porque esses números são bem maiores do que o GGB registra. Ô Caio, ainda ontem nós falamos sobre os números da violência, né, no levantamento de um comentado pelo ministro Moro e etc. Queria ouvir você a respeito desses números aqui especificamente. Na verdade, assim, é sempre muito difícil fazer comentários sobre a questão de homicídio, até porque a gente vive num país em que nem 10% dos homicídios são elucidados, né?
Então, a gente vive de fato uma crise. Eu acho que muitas vezes a militância, né, o viés político, ele acaba prejudicando a boa discussão. Todos aqui são entusiastas dos direitos humanos e entre eles aí a liberdade de associação, o direito à privacidade e todos esses direitos naturais aí relacionados à questão da sexualidade. Né? Isso é uma conquista da humanidade, que as pessoas elas possam ser para o que elas nascem, como sempre coloco o Fefito. Agora, quando você pega, por exemplo, um organismo como o Grupo Gay da Bahia, que de certa forma usa os dados de uma forma de maneira incorreta, isso prejudica muito o debate. Por exemplo, tem uma matéria... Mas por que o GGB usa isso de maneira incorreta, Caio? Então, eu queria recomendar aqui para o ouvinte da PAN uma matéria desse mês ainda da Gazeta do Povo, que tem o título Estatísticas sobre morte provocada por homofobia são infladas. E eles fizeram um levantamento com base naquele ano em que 347 homicídios foram apontados pelo GGB, pelo Grupo Gay da Bahia, só que um grupo de pesquisadores se debruçou sobre esses casos e concluiu que apenas 31 deles eles são indiscutivelmente relacionados à violência contra homossexuais e travestis. Lógico, isso é gravíssimo, mas isso reflete apenas 9, 10% do que é o total desse número, né? E eles apontam algumas falhas de metodologia no GGB. Eles falam assim, olha, essencialmente, eles fazem um clipping de notícias, eles interpretam as manchetes, às vezes, de forma equivocada, tem mortes no exterior que são contabilizadas, tem muito caso de duplicação, e quem está à frente desse estudo é uma pessoa séria, né? Que é o pesquisador, o Eli Vieira, que é biólogo, ele é mestre, doutor pela Universidade de Cambridge, e o compromisso dele não parece ser uma coisa ideológica, mas sim com a exatidão dos dados, porque só conhecendo também a natureza e a dimensão do problema, a gente consegue combatê-lo de forma adequada. Então, assim, de forma nenhuma eu quero subestimar a importância e a gravidade desse crime. O preconceito contra homossexuais existe e ele deve ser superado pela nossa sociedade. Agora, os fins não justificam os meios. Você inflar números, você maquiar situações ou você forçar interpretações não agrega ao debate e acaba, de certa forma, deslegitimando a luta. Sabe o que também acho que não agrega ao debate? Não agrega ao debate se a gente atacar o único órgão que está disposto a contabilizar as mortes que não são notificadas e não são estatística feita pelo governo. A polícia não transforma crimes de homofobia em estatística, o governo não transforma crimes de homofobia em estatística, a gente tem um único grupo que está disposto a artesanalmente, do jeito que pode, levantar esses números e criticar esse grupo para tentar desinflar números que a gente sabe que são subnotificados é basicamente fazer o que a polícia faz nas delegacias quando um homossexual vai lá procurar porque é agredido por crime de ódio. Cabe a alguém interpretar o que é homofobia. Desculpa, quem define o que é homofobia é quem está sofrendo. Mas é esse que é o ponto, né? A gente não pode tratar como verdadeiros números, então, que são estimativas, né? A gente perde rigor científico. Eu acho que a luta, então, tem que ser no sentido de conscientizar as autoridades para, como o Fefito bem colocou, fazer esse mapeamento, porque o crime de ódio, ele agrava a conduta criminosa, né? É pior ainda, um homicídio cometido por motivo de ódio é ainda pior.